Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando agora início a mais uma aula da Escola Teológica Shema, desta feita estudando a Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Antes, porém, de iniciarmos mais esta aula, que eu tenho certeza que será edificante, eu quero fazer alguns pedidos. Quero pedir a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Shema, que aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. E se você tem sido edificado com as nossas aulas, também lhe peço que dê aí o seu joinha, não é? Dê aí o seu like. Se você tem também interesse em fazer alguma pergunta, um comentário, está o espaço disponível para que faça isso, para que nós possamos interagir. E por último, eu te peço que não deixe de compartilhar esse vídeo, quer seja pelos seus grupos de WhatsApp ou mesmo nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e ser edificado com as nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos à aula, agora, Eclesiologia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, dar início à nossa aula. Aula de número 2, da nossa 7ª disciplina, Eclesiologia. Oremos, querido Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome na noite deste dia, mais uma vez. Permite-nos nos reunir em torno do Teu santo nome, da Tua palavra, e aqui unidos podermos estudar, aprender e crescer no conhecimento da mesma. Te agradeço pela vida de cada aluno, que de forma consistente, de forma fervorosa, tem se esforçado para cada semana aqui estar, bem como aqueles que mesmo à distância também têm o seu compromisso, a sua disciplina em estar estudando a Tua palavra. Abençoe-nos a todos de uma forma especial, derrama sobre nós a Tua graça, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender a Tua palavra de uma forma que possamos aplicar à nossa vida e também compartilhar àqueles que necessitam de conhecimento da mesma. Assim, a Ti rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a página de número 15, eu peço que você abra aí o seu material. O capítulo 2, como disse, o assunto dessa noite começa exatamente aí. Falaremos sobre o fundamento da igreja. Lembrando que na semana passada nós demos início a essa disciplina, que é a nossa 7ª aqui da grade, porém com ela estamos aí estudando 9 disciplinas, visto que a disciplina de número 5 estudamos de forma integrada a antropologia e a angelologia, portanto 2 em uma, e também a de número 6, semelhantemente de forma integrada, a ramartiologia e a soteriologia. Então, agora, pensando na doutrina da igreja, semana passada nós vimos aí a origem da igreja, e a partir de agora, então, analisaremos o fundamento, a base sobre a qual a igreja está firmada, fundamentada, edificada. Portanto, vamos aí à página 15, está escrito assim: como projeto de Deus, que veio à existência mediante a encarnação de Cristo, a igreja é retratada na Bíblia como uma obra em edificação. Esse rico simbolismo aponta para a necessidade de um fundamento, sem o qual nenhuma construção é capaz de ser erguida em condições de se manter em pé ou suportar a ação do tempo em suas estruturas. Então, apenas lembrando aqui já com esse parágrafo, nós deixamos claro na semana passada que a igreja ela é resultado do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vamos ver o texto daqui a pouquinho, quando ele, reunindo os seus discípulos ali em Cesareia de Filipe, ele disse que num futuro não distante, edificaria a sua igreja. Ele usa o verbo no futuro, apontando para um tempo que estava por vir, edificarei a minha igreja, e com a sua morte na cruz do Calvário, então,
a igreja ela é edificada, ou seja, ele compra com o seu sangue as pedras, por assim dizer, usando a linguagem simbólica, as pedras que serão sobrepostas umas às outras para formar esse edifício, dentro do simbolismo que estamos aqui usando da igreja como uma edificação, como um edifício. Aliás, o verbo que Jesus usa não é outro senão este: edificarei a minha igreja. E a igreja, ela tem as suas atividades, propriamente dito, iniciadas a partir de Pentecostes, pois foi o próprio Jesus que ordenou aos seus discípulos que não saíssem de Jerusalém e desse sequência até que do alto fossem revestidos de poder. Então nós vamos trabalhar essa ideia, esse simbolismo, a igreja como um edifício que está em construção, ainda não está totalmente concluída. Por que digo isso? Porque ainda hão de surgir outros que farão parte da igreja. Continuo dentro desse simbolismo, outras pedras que vão se somar às que já fazem parte da edificação que o Senhor já comprou, resgatou, lavou, mas ainda existem outros que farão parte deste grupo, deste corpo. Então a igreja ainda está em formação. E mesmo os que já fazem parte, ainda estão no processo de lapidação, o Senhor ainda está trabalhando na vida de cada um de nós. Então a igreja é esta obra em construção, mas a garantia do seu sucesso final é exatamente nós pensarmos na qualidade do fundamento. Porque é que a igreja não haverá de ruir, de sucumbir, de ser derribada, de vir abaixo? Nós temos que pensar então no fundamento. É o capítulo que nós estamos aqui tratando. A mídia, vez por outra, veicula notícias de prédios que ruíram por terem fracos alicerces e estruturas inadequadas. Não tivesse a igreja um fundamento inabalável, teria também o mesmo fim. Perceba aí, né? Continuamos tratando aqui de forma simbólica, né? A igreja como um edifício, como um prédio. E a gente vê na mídia, de vez em quando, aí um prédio ou outro caindo, por uma razão ou outra. A igreja como um prédio, né? Como um edifício em construção, se ela não tivesse uma base forte, também teria caído. Por quê? Pois os ventos das tempestades sempre sopram contra ela, e estes serão cada vez mais violentos à medida que se aproxima o fim dos tempos. O texto de Mateus 16, 13 a 18, trata com especial clareza da questão do fundamento da igreja. Então nós vamos fazer agora uma exegese bíblica para jogar por terra qualquer outra tese infundada de que a base, o alicerce, o fundamento da igreja poderia ser qualquer outra pessoa que não o Senhor Jesus Cristo. Então esse texto nós vamos trabalhá-lo aqui de forma delicada, detalhada, aprofundada, para dirimir qualquer dúvida, se é que ainda existam, mas mesmo não existindo dúvida, mas tendo hoje aqui uma base bíblica mais sólida, mais consistente, de que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus. Então aí está o texto, Mateus 16, do 13 a 18, está aí no seu material, passo a lê-lo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mais uma vez está aí a referência do texto que acabamos de ler, Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 18. Então, como núcleo da igreja incipiente, os discípulos foram preparados por Cristo para serem as colunas de sustentação apostólica do cristianismo bíblico. Eles teriam a responsabilidade ímpar de iniciar a construção deste grande edifício. Chegara, portanto, o momento supremo em que se descortinaria para a história o projeto concebido na mente de Deus. Com esse projeto, o mestre inicia uma reflexão e lhe faz uma pergunta questionadora: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos lá, então, começar aí a exegese do texto. Vamos começar pelo momento, pela posição geográfica, pelo o local onde ocorreu esse questionamento feito por Jesus aos discípulos. O texto diz que o Senhor leva os discípulos a Cesareia de Filipe. Onde fica, ou ficava, à época, Cesareia de Filipe? A cidade de Cesareia de Filipe ficava exatamente no extremo norte de Israel, já na fronteira com o país ali da Síria, mais proximamente ainda do país do Líbano, na Bíblia, à época chamada região da Cirofenícia. Próximo ao Monte Hermon, estamos dizendo onde, nas proximidades da nascente do Rio Jordão. Por que eu estou fazendo questão de dar esses detalhes geográficos do local aonde Jesus está questionando seus discípulos? O ministério terreno de Jesus, basicamente, ele ocorreu no sul do território de Israel à época. Aquela região era chamada de Judeia, cuja cidade principal era Jerusalém. Estamos falando lá do sul de Israel. A base ministerial de Jesus, ele elegeu como sua base ministerial o norte de Israel. Nos dias de Jesus, aquela região era chamada de Galileia, tendo como principal cidade da base ministerial de Jesus a cidade de Cafarnaum, ali às margens do rio, ou melhor, do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e ocasionalmente ele atravessava a região central, conhecida como Samaria. Porém, para esta ocasião específica, o Senhor Jesus pega os seus discípulos e os conduz a uma região completamente fora do seu, vamos dizer assim, do seu convívio habitual, de onde ele costumeiramente passava com os discípulos, transitava, executava seus milagres, seus sinais, ensinava, pregava. Enfim, é como se estivesse os conduzindo para um retiro, é um lugar retirado. A questão aqui, ela é imprescindível que ocorra fora daquele ambiente mais agitado, mais nervoso do ministério de Jesus. Ele quer levá-los a uma reflexão profunda, a um lugar mais tranquilo para uma reflexão profunda sobre este assunto. E aí, o Senhor então faz a pergunta aos discípulos, sobre o que eles, os discípulos, têm ouvido as pessoas dizerem acerca de quem é Jesus. A pergunta é essa: o que vocês estão ouvindo os homens dizer acerca de mim, o Filho do Homem? Qual é a percepção que as pessoas têm de mim? O que vocês têm ouvido? Lembrando que os discípulos eram pessoas tiradas das diversas camadas da sociedade. Ali haviam pecadores, pescadores, todos eram pecadores, né? Mas pescadores, ali haviam coletores de impostos, ali havia pessoas de diversas áreas, diversas camadas da sociedade. Então Jesus os tira para ser seus seguidores, seus discípulos, futuramente apóstolos, e agora está perguntando: vocês que transitam no meio do povo, são representantes aí do povo, né, porque foram tirados do meio dele, o que o povo tem dito de mim? O que vocês têm ouvido aí o pessoal falar a meu respeito? Vamos ficar até aqui com essa pergunta, depois eu volto a explicar melhor, mas aqui é o cenário, um lugar retirado, leva os discípulos e pergunta a eles
sobre o que eles têm ouvido as multidões falar acerca de Jesus. Então a pergunta é essa aí, uma pergunta questionadora, apesar da redundância, né? Pergunta questionadora, mas vamos entender o objetivo de Jesus com esta pergunta. Vamos lá. À primeira vista, numa leitura menos teológica, tem-se a impressão de que o Senhor está em processo de autoafirmação, buscando por isso o reconhecimento da opinião pública. E aí, entre parênteses, né, para enfatizar, deixar bem claro, Jesus jamais precisou disso. O que significa? Isso é muito comum. As pessoas, infelizmente, uma sociedade emocionalmente doente, em uma sociedade dependente de afirmação popular, uma sociedade que falta autoconhecimento e está sempre dependendo do que os outros dizem a seu respeito. Na sociedade atual, até dos dias de Jesus também, por que não? Isso é pertinente à natureza humana caída, essa dependência do que os outros pensam, do que os outros dizem ou vão dizer, está sempre querendo agradar as multidões e buscando autoafirmação. As empresas fazem isso, pesquisa de mercado, volta e meia você recebe aí um e-mail, avalia meu serviço, como é que foi bom, foi mais ou menos, em que a gente pode melhorar? Aquela busca de fidelização, querendo agradar, tudo bem, no meio comercial, empresarial, isso é até compreensível, que seja assim mesmo, mas não é assim, não é por essa razão que Jesus está fazendo a pergunta, não é que ele está querendo entender o que as pessoas pensam dele, para se adaptar, se amoldar. Será que eu preciso melhorar nessa parte, deixar de fazer aquilo, passar a fazer aquilo outro, para poder ter uma melhor aprovação? Como é que está a minha nota? Eles estão me avaliando como? É 7, é 8? Como é que eu faço para chegar num 10? Não é essa a questão em relação a Jesus. Ele nunca precisou disso. Basta lembrar aquele famoso sermão, pós-multiplicação de pães e peixes, em que as multidões queriam fazê-lo rei. E aí, logo após isso, Jesus dá-lhes um discurso tão duro que todos o abandonam e ficam apenas os discípulos. E ainda assim Jesus não muda o discurso, mas pressiona os discípulos de uma forma direta. Como é que é? Vocês não vão me deixar também não? Ou seja, o discurso é esse, não vai mudar. E aí então, mais uma vez, o Pedro toma a palavra e nós sabemos, né? Ele fala em nome do grupo, não é? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, abri esse parênteses aqui para deixar claro, Jesus nunca precisou de autoafirmação, de outras pessoas falar alguma coisa dele e ele se adaptar aí à opinião alheia, à opinião popular. Então, por que da questão? Vamos avançar. No entanto, à medida que se aprofunda o diálogo, verifica-se que foi apenas o ponto de partida para chegar ao cerne da questão. Qual é o cerne da questão? É tratar do fundamento da igreja que haveria de nascer, que ele haveria de estabelecer. Então, como o diálogo com a mulher samaritana, que Jesus pede água, mas na verdade é ele que quer oferecer a ela água, são pontos de contato para iniciar alguma conversa, algum assunto. Então, o Senhor Jesus começou dessa forma, perguntando aos discípulos o que eles tinham ou estavam ouvindo as pessoas falando sobre Jesus. E aí, avança um pouco mais. É óbvio que a pergunta enseja de início a oportunidade de os discípulos mostrarem o que pensava a opinião pública. Aqui há uma descoberta interessante, que serve de lição para o dia a dia. Preste bem atenção, essa lição aqui nós podemos, todos nós aqui sem exceção, nós podemos tirar aqui lições para o nosso dia a dia, para a nossa prática mesmo de vida cotidiana. Que lições? As percepções sobre a vida variam de pessoa para pessoa e podem ser classificadas em níveis distintos. São fatores diversos, internos e externos,
que determinam essa variação. O que isso significa dizer? Olha que interessante. Jesus pergunta aos discípulos o que a multidão, lá as pessoas estão falando de Jesus. E as respostas vêm. Por isso que eu disse aqui, de início, essa pergunta dá a oportunidade de Jesus saber o que as pessoas pensam dele. E a resposta é interessante, porque alguns dizem que Jesus era Elias. Outros diziam que Jesus era Jeremias. Um terceiro grupo dizia que Jesus era João Batista. E um quarto grupo dizia que Jesus era mais um dos profetas. É claro, não é nosso interesse, aqui não é o nosso objetivo, nem temos condição de fazermos uma interpretação de personalidade mais aprofundada de cada uma dessas figuras, principalmente aqui essas três, Elias, Jeremias e João Batista, mas mesmo fazendo uma análise rasa e superficial da personalidade de cada um deles, fica óbvio que pouco em comum há entre, por exemplo, Elias e o Jeremias. Quando a gente pensa em Jeremias, pelos relatos bíblicos, de Jeremias, o livro de Jeremias, a gente tem em Jeremias aquela pessoa mais sensível, mais frágil, tanto é que é chamado o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Então seria uma personalidade mais comedida, mais pacata. E aí você pensa no Elias, você pensa numa pessoa mais ousada, mais corajosa, uma pessoa mais disposta a enfrentar grandes embates, confrontos, uma pessoa mais agressiva do ponto de vista assim de não retroceder a algumas dificuldades. Imagina ele chamar para um desafio 850 profetas e encará-los ali no monte diante de toda a nação. Então, analisando assim friamente, se percebe o que tem a ver entre Elias e entre Elias e Jeremias. Pouco tem a ver. Mas quando as pessoas foram dizer quem era Jesus, um grupo dizia, olha, eu acho que ele é Elias. O outro grupo diz, olha, eu acho que ele é Jeremias. E aí eu estou colocando aqui, um não tem nada a ver com o outro. Então as percepções que as pessoas têm a nosso respeito, como no caso aqui a respeito de Jesus, elas são variadas, e se você ficar buscando agradar as pessoas, a forma como as pessoas enxergam as outras, como analisam, tiram conclusões, são completamente distorcidas da realidade, completamente distorcidas da realidade. Não é possível fazer uma avaliação correta de alguém, por exemplo, com poucos minutos de conversa, com contatos superficiais. E era mais ou menos isso que as multidões tinham em relação a Jesus. Ouviam lá seus sermões, ocasionalmente viam ele realizar alguns milagres, e a partir daí tiravam alguma conclusão sobre ele. As pessoas fazem isso. Vê um pregador pregar 40 minutos e a partir dali já, homem de Deus, santo homem de Deus. Será que é assim que se avalia alguém por 40 minutos publicamente expondo a palavra? Vai perguntar para a esposa, vai perguntar para os filhos, vai perguntar para os pais. É diferente. Irmãos, na verdade, se a gente for falar assim de forma muito nua e crua, há pelo menos 3 tipos de pessoas que nós podemos, pelo menos 3 tipos de pessoas, quando se trata de cada um de nós. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Há aquela pessoa que os outros acham que nós somos. Isso é uma pessoa. Se você, como no caso de Jesus, o que as pessoas dizem sobre mim? Isso é uma pessoa. A segunda pessoa é aquela que você acha de você mesmo. E a terceira pessoa é aquela que Deus sabe que você é. E dessas 3, só tem uma que é a verdadeira, que é exata, que é precisa, que é sem sombra de dúvida, margem zero de erro. É aquela que Deus sabe que você é.
A margem de erro, quando as pessoas falando a seu respeito, é muito grande. Porque, repito, as pessoas fazem análise superficial, de momentos de conversa, de alguma interação, e aí vão dizer de você alguma coisa, mas está muito longe da realidade. Você mesmo tem uma percepção equivocada sobre quem você é. Porque você é sempre, quando eu falo você, eu, nós, tá? Nós somos naturalmente tendenciosos a supervalorizar as nossas virtudes e minimizar os nossos defeitos. Quando nós analisamos os outros, nós fazemos o contrário. Tapamos os olhos para as qualidades e maximizamos os defeitos. Quando nós voltamos os olhares para nós mesmos, nós minimizamos os defeitos e maximizamos as qualidades. E tanto um quanto o outro faz com que a visão fique embaçada, turva, distorcida, não exata. Todos nós aqui, sem exceção, eu tenho certeza, já fez ou deixou de fazer alguma coisa, eu vou usar aqui o fez, alguma coisa, que depois disse de você mesmo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha coragem de fazer isso. Você se surpreendeu, tanto positiva quanto negativamente. Você pode ter sido desafiado a fazer algo que você achava que não seria capaz, e de repente conseguiu, e disse, meu Deus, eu não sabia que eu conseguiria, que eu tinha essa capacidade. Você descobriu algo a seu respeito que você não conhecia. E negativamente também, você pode ter cometido algum equívoco, que aliás, todos nós somos passíveis de cometer todo e qualquer equívoco que é inerente à natureza humana, e às vezes comete e fala, meu Deus do céu, eu não sabia que eu teria coragem de fazer essa lambança, né? Então a gente se surpreende conosco, não temos uma visão exata, perfeita, de nós mesmos, as pessoas muito menos. E aí eu volto ao ponto central. O único que sabe exatamente quem somos é Deus. A percepção de Deus. Aliás, não apenas a percepção, a exata, a assertiva visão sobre nós, o único que tem é Deus. Então, pense bem, se Jesus fosse se deixar levar pela opinião alheia, a Jesus só importava a opinião de quem? De quem? Do Pai, porque esta é a única exata, perfeita, inequívoca. Por isso eu disse aqui, quando eu abri o parênteses, que já estou fechando, essa é uma aplicação que devemos levar para o nosso dia a dia. Se você ficar sempre buscando atender às expectativas alheias, você vai viver de frustração em frustração. Você vai ficar o tempo todo desconstruindo a sua própria identidade, você vai ficar o tempo todo se adaptando ao que os outros querem de você, vai ficar criando máscaras, criando imagens irreais de você, quando na verdade você deve buscar o que Deus deseja de você e se enquadrar e se encaixar nisso que é o que de fato importa. Essa é a verdade absoluta. O que Deus pensa e quer de você. E Jesus era assim. Para ele importava a opinião do Pai. Mas aqui volto a dizer, é apenas um ponto de contato. O que as pessoas estão dizendo? A opinião é variada. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Imagine se eu for ficar tentando me adaptar. Esse aqui diz que você tem que melhorar nisso. Outro não, aqui está bom, aqui que... E você vai ficar assim, ó. Nunca vai atingir uma condição de satisfazer a todos. Jesus satisfez os anseios de todos? Tanto satisfez que foi parar na cruz, né? Mas essa era a vontade do Pai para ele. Essa era a vontade do Pai para ele. Ele não foi parar na cruz também apenas e tão somente por causa da rejeição do seu próprio povo, mas para cumprir o propósito de Deus. Desde sempre esse era o propósito de Deus para ele. Uma morte substitutiva da humanidade pecaminosa. Então ele estava ali para cumprir o propósito do Pai, não para satisfazer desejos e intenções alheias. Então isso é importante, irmãos. Voltemos aí, ó. A avaliação apresentada pelos discípulos reflete essa realidade, o que eu acabei de dizer. As percepções são muitas, são erradas, são equivocadas.
Não obstante a clareza da mensagem pregada pelo Senhor, o máximo que as respostas indicam é uma percepção equivocada, que situa Cristo ao nível dos profetas do Antigo Testamento. Os judeus não tinham ainda percebido a sua messianidade. O ponto em comum na visão das multidões sobre Jesus é exatamente este fio condutor aqui. Uns dizem que tu és Elias. Qual era o ofício ministerial de Elias? Elias era um profeta. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias era o quê? Outros dizem que tu és João Batista. João Batista era o quê? E aquele grupo que é sempre o maior, que não sabe de nada, diz, ou um dos profetas. O maior é sempre aquele, eu não sei de nada não, acho que é um profeta. Mas no final das contas, todo mundo via Jesus apenas como um profeta. E quando eu falo apenas, não estou diminuindo a função ministerial de profeta, que aliás é uma função de grandeza imensurável para todo e qualquer ser humano na face da terra. Haja visto que ser profeta significa ser um porta-voz de Deus, alguém que recebe uma palavra da parte de Deus e tem a responsabilidade de entregá-la aos homens. É muito grande, imenso, não tem como medir, é imensurável esta honra dada a qualquer ser humano. Mas por que eu disse apenas profeta? Porque é grande para qualquer ser humano, mas para Jesus é pequeno demais. Para Jesus ser só profeta é muito pouco, para qualquer um de nós é extraordinário. Para Jesus é pouco, por quê? Porque ele não é apenas um porta-voz de uma mensagem de Deus. Para começar, ele é a própria mensagem. Ele é a boa nova, ele é a boa notícia. Ele é Deus. Ele não é alguém que tem uma palavra da parte de Deus, ele tem DNA divino. Então, compará-lo a profeta é honroso para o profeta, não é? Para Jesus é muito pequeno. As percepções das multidões apequenaram Jesus ao nível dos profetas. Para qualquer um de nós é grande, volto a dizer, destaco. Mas estavam apequenando Jesus ao nível dos profetas. Um homem portador de uma mensagem da parte de Deus. Não conseguiram perceber a sua messianidade. Não perceberam que ele era o prometido de Deus que viria para arrancar o pecado do mundo. Não conseguiram contemplar isso nele. Então essa resposta ela é reveladora. É provável que até mesmo os discípulos ainda nutrissem dúvidas sobre o caráter messiânico do advento de Cristo. Talvez tivesse uma percepção parecida com a da opinião pública. Nesse ponto crucial, o Senhor restringe o campo da sua pesquisa e lhes faz a pergunta decisiva, que é esta aí: e vós, quem dizeis que eu sou? A primeira pergunta: o que dizem os homens? O que eles estão falando a meu respeito? E aí veio a resposta. Uns dizem isso, outro isso, outro isso, outro isso. Ok. A opinião pública está confusa, está perdida. Não conseguiu alcançar exatamente quem eu sou. E aqui vai um outro parêntese. Hoje a aula está cheia de parênteses, né? Vai mais um aí. Eu disse, e repito, que pouco importava para Jesus o que as pessoas achavam dele. No sentido de que ele não se adaptaria aos anseios das pessoas, não mudaria, não estar fazendo uma pesquisa de campo para saber onde precisa melhorar, o que precisa fazer, deixar de fazer. Não, a Jesus não interessava saber o que as pessoas pensavam dele para buscar uma adaptação, a fim de provocar uma melhor satisfação nas pessoas. Não, mas a Jesus importava saber, preste atenção aqui nisso, o parêntese, se a opinião das pessoas sobre quem ele era
estava influenciando o coração dos seus discípulos. Isso é sério. O que o povão aí fora tem dito de Jesus? Vamos pensar nos dias de hoje. O que esse mundão aí fora diz de Jesus? Agora, o que eles dizem de Jesus muda a sua percepção sobre quem é Jesus? Afeta a sua percepção sobre quem é Jesus? Balança as suas bases, as suas convicções sobre quem é Jesus? Vou dar um exemplo muito prático. Você está lá, animado, fervoroso, primeiro amor, ou teve a graça de resgatar o primeiro amor, está buscando a Deus constantemente, orando, consagrando, participa dos cultos, não falta um, quer ir em vigília, quer ir em consagração, aí de repente, um amigo seu de trabalho, chega assim, rapaz, você agora ficou fanático mesmo, hein? É culto todo dia, é consagração, é vigília, você acha mesmo que é necessário tudo isso? Rapaz, pisa um pouco no freio, vai devagar. Você tem que pensar um pouquinho você também, não sei o quê. Você pode servir a Deus, mas não com essa dinâmica tão assim acelerada. Isso pode causar mal à sua saúde, hein? Aí você, rapaz, sabe que eu não tinha pensado por esse lado? Acho que eu vou realmente dar uma segurada, uma diminuída, deixar de ir tanto aos cultos, começar a ter mais um período de lá. É mesmo, se eu fosse você. A questão, eu estou pegando um exemplo simples aqui, assim, porque o que eu estou querendo tratar é a opinião das pessoas acerca do seu relacionamento com Jesus. Afeta o seu relacionamento com Jesus? As pessoas têm esse tipo de opinião, e aí você toma decisões que mudam a dinâmica da sua vida espiritual, baseado no que as pessoas dizem do seu relacionamento com Jesus? Ou, de repente, diante de um questionamento desse, que eu aqui suscitei, você não vai para o quarto, tranca a porta e pergunta a Deus, Senhor, que aí essa é a opinião que interessa. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Essa é a opinião que interessa. E aí, dependendo do que o céu disser, você fica firme ali no que o céu falou para a sua vida. Não interessa o que os outros estão dizendo. O seu negócio é estar alinhado com a palavra de Deus a seu respeito. Então, essa pergunta sobre o que estão dizendo sobre Jesus, não é que isso afete de alguma coisa o estilo de vida, as mensagens, a postura, o comportamento de Jesus. Mas é para saber se essas opiniões têm influenciado o pensamento, o coração de quem é discípulo de Jesus. É por isso a segunda pergunta. E vocês? O que vocês têm a dizer? Quem eu sou para vocês? Vocês pensam igual a multidão, que me segue de longe, vez ou outra vem aí na campanha, buscar a benção, a vitória e tal, é só esse o relacionamento comigo? O que vocês têm a dizer sobre mim? Então, o que a multidão pensa de Jesus é uma coisa, o que discípulos que convivem, que andava com Jesus, dormia, acordava, comia, viajava, ia, voltava, o que eles pensam de Jesus é outra coisa. Então vamos lá, dessa resposta vai depender os demais passos. Contudo, o que se percebe do texto de Mateus 16, num aparente hiato entre os versículos 15 e 16, é a retratação do grupo. A percepção externa, lá de fora, já cristalizada, como se Cristo fosse apenas um profeta, não favorece uma posição clara. Essa ênfase é proposital, porque, atualmente, em diversos casos, a percepção quanto à posição da Igreja de Cristo é conduzida pelo que os outros pensam e dizem a respeito, e não pelo que a Bíblia revela. E aí eu coloquei em letras garrafais, né? Que perigo! Que perigo! Tem muitas igrejas, aqui eu falo de instituições, né, igrejas locais, CNPJ, que vivem se adaptando aos anseios, às demandas do povo. Antes de abrir uma igreja,
busca saber o que o povo quer, que tipo de igreja eles querem, de que tipo de igreja eles gostam, qual o tipo de mensagem que eles querem ouvir. Tem pregadores que antes de irem a determinados lugares, ele faz essa pesquisa. Como é que é lá? O pessoal gosta de ouvir o quê? Como é que é? Aí vai se adaptando. A convicção dele não é o que Deus manda dizer. Ele está mais apegado ao ouvido da plateia, do povo. Eu estou usando o termo plateia porque em muitos lugares não passa de mero entretenimento, ficar dizendo o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Ele está mais preocupado em garantir um retorno, garantir a sua oferta e que ela vai continuar em outras ocasiões, do que propriamente falar o que Deus quer falar. E muitas igrejas abrem justamente para atender essa demanda. Olha, o povo aqui está diminuindo, porque aqui estão pregando uma mensagem muito dura. Vamos abrir uma ali mais light, que esse povo que está saindo daqui vai para lá. Então aí é que está o perigo. É essa falta de convicção aqui, ó, vertical, e está sempre buscando a opinião horizontal para se adaptar. Imagina, irmãos, isso é muito sério, a igreja andando dessa forma. Tem igrejas que têm uma liderança fraca, que o pastor está sempre o tempo todo perguntando, e aí, o que vocês querem, o que vocês desejam? E aí vai, não, pastor, acho que você tem que fazer assim, aí faz. A outro, não, pastor, assim não, quero que faz assado, aí faz também. Aí vai daqui, vai dali, vai só agradando o povo. Aí depois o mesmo povo que manipula o pastor de lá para cá, daqui para lá, se cansa dele, aí esse pastor também não tem opinião, manda ele embora e contrata outro. Irmão, é sério mesmo, tem igreja que faz isso. Você acha que todo o sistema litúrgico eclesiástico é semelhante a nosso? Não, tem igrejas que o sistema de governo, nós vamos estudar ainda aqui dentro dessa disciplina, é o chamado sistema de governo congregacional. Quem manda é a congregação, e vai manipulando a liderança daqui para cá, de lá para cá, e quando fica insatisfeita, manda embora e chama outro mesmo. Então o pastor não tem nenhuma convicção, ele está o tempo todo querendo agradar o povo, e esse mesmo povo daqui a pouco fica cansado dele. O pastor também não tem nenhuma convicção de nada? É o mesmo que manipula e depois critica o fato do pastor se deixar ser manipulado. A pergunta está aí, ó. E vocês? Qual é a convicção de vocês? Qual é a certeza de vocês? Qual a resposta de vocês? Quem eu sou para vocês? Para as pessoas lá fora eu já sei, mas e vocês? Vou voltar ao ponto aqui, irmãos. Por que eu volto a esse ponto? Vou dizer, né? Como o apóstolo Paulo. Eu não sei, Deus o sabe. Mas às vezes nós temos convicções tão equivocadas a nosso respeito, até mesmo como igreja, nós temos convicções tão erradas a nosso próprio respeito enquanto igreja, que foram perguntar para a igreja de Laodiceia: o que você tem a dizer de ti mesmo? Eu? É você. O que você tem a dizer de ti? Eu não tenho falta de nada, tenho tudo, estou rica, enriquecida, de nada tenho falta. Aí isso é o que você tem a dizer de você mesmo? Sim. Posso perguntar a Jesus o que ele tem a dizer a seu respeito? Pode, tem certeza que vai bater, a mesma coisa. Estamos na sintonia. Posso perguntar? Pode perguntar. E Jesus, o que tens a dizer de Laodiceia? Preciso repetir aqui o que Jesus disse de Laodiceia? Não bateu nada com o que ela pensava dela mesma. Às vezes a gente está assim, achando da gente mesmo, estou abafando, sou o máximo. Já experimentou perguntar para Jesus? E aí, Jesus, é isso mesmo? Estou com tudo mesmo? Estou abafando mesmo? Posso falar? Às vezes a gente está lá fazendo a oração do fariseu: obrigado, Senhor. Obrigado pelo quê? Porque eu sou. Não sou igual a esse aqui, ó, miserável aqui, ó. O texto vai usar essa expressão mesmo, é dura, soa mal aos ouvidos, mas é bíblica. Não sou igual a esse aqui, pecador.
Eu não, eu sou santo, jejuo, dou dízimo. E o outro lá batendo no peito, dizendo de si mesmo, sou um miserável, eu sou um miserável. Como Paulo dizia, miserável homem que sou. Isso é uma percepção exata que se tem de si mesmo. Isso é uma percepção exata. O apóstolo Paulo dizia de si mesmo. O publicano dizia de si mesmo. O fariseu, graças a Deus, melhor que isso aqui, só se eu for um anjo. Só está faltando as asas. Às vezes a gente tem uma percepção tão equivocada a nosso respeito, mas volto a dizer, se você tiver coragem de perguntar para Jesus, ele tem coragem de responder. Só não sei se você vai gostar da resposta que você vai ouvir. Todavia, no exato momento, parênteses fechado, vamos lá. Momento em que os discípulos se encontraram aparentemente perplexos diante da inquiridora pergunta, entra em cena a revelação sobrenatural. É o que interessa, a revelação sobrenatural, que vem do alto, que vem do céu. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, torna-se o porta-voz do grupo e declara. Essa declaração aqui é que interessa, essa aqui não tem erro, não tem falha, veio do alto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está o reconhecimento implícito da messianidade de Jesus, pedra de toque do arcabouço teológico que dá vida à igreja. O Cristo da história, que viveu na dimensão humana como enviado do Pai, incorpora em si mesmo toda a plenitude da divindade. Esse é o sentido da revelação dada por Deus a Pedro. Tirar, portanto, a doutrina do fundamento eclesiástico da centralidade da pregação é deixar a igreja anômala e sem consistência bíblica. Tudo na igreja deve girar em torno de Cristo. Pedro, não por uma revelação, o próprio Jesus diz, nem carne nem sangue. Essa revelação não é terrena, não é humana, não é fruto da percepção dos homens, do que vê, do que ouve, não, é uma revelação perfeita, precisa, isenta, totalmente isenta de erro, sem margem nenhuma de erro, vem do céu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então percebe, irmão, só conseguimos ter uma visão, uma percepção exata de quem é Jesus, se nós estivermos ligados no céu, em comunhão com o céu, em sintonia com o céu, dando liberdade ao Espírito Santo de nos revelar. Isso não é coisa meramente humana, terrena, isto é fruto de revelação celestial. E Pedro, nesse momento, ele fala como alguém inspirado pelo Espírito Santo. A pergunta, volta a ela, a pergunta de Jesus é: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E aí vieram as respostas, Eli, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus então, e vocês, o que vocês têm a dizer sobre o Filho do Homem? E a resposta de Pedro: para mim, o Filho do Homem não é apenas filho de homem. Para mim, o Filho do Homem é filho de Deus. É divino, é do céu, tem o DNA de Deus. Então, olha o nível que chega a percepção de Pedro sobre quem é Jesus. Aí nós temos então essa declaração conclusiva. Chega-se agora ao ponto de tensão sobre quem seria o fundamento da igreja. Inicialmente o Senhor esclarece a origem da revelação. Não foi fruto da percepção humana equivocada, carne e sangue, mas resultado da ação direta de Deus mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. Em segundo lugar, através de um recurso estilístico no grego, estabelece de forma precisa que o fundamento da eclésia, a igreja, está na confissão do apóstolo. Cristo cita duas palavras da mesma raiz, mas com significados diferentes, que expressam a dimensão exata da revelação. A primeira palavra é Petros, o nome do discípulo. E o que é que significa Petros? Um fragmento de pedra, uma pequena pedra, uma lasquinha de pedra. E a segunda palavra que Jesus usa é Petra, que significa rocha
inamovível, impossível de ser movida, inabalável. Está claro que é o Senhor, ao mesmo tempo em que reconhecera a sensibilidade espiritual de Pedro como um fragmento de pedra, deixou também estabelecido que a igreja está edificada sobre a pedra inamovível, Cristo, o Filho do Deus vivo, que se constituiu na confissão pública do apóstolo. Então, no jogo de palavras ali, nesse recurso linguístico que o grego oferece, quando Pedro disse quem era Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo, tu és Petros, um fragmento de pedra, um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, aí se referindo a ele, se referindo àquela revelação que acabara de ser dada, declarada pelo próprio apóstolo, falando de Jesus como o enviado de Deus, o Messias, Filho de Deus, sobre esta, chamando para próximo, para perto, esta pedra, rocha, inabalável, inamovível, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não está edificada sobre Petros, Pedro, o fragmento de rocha. Quem é louco de levantar um edifício sobre um fragmento de rocha, sobre uma pequena pedra? Precisa ser edificada sobre uma rocha inamovível, inabalável, que é capaz de suportar todo o peso do edifício. E obviamente este não era Pedro, e sim o próprio Jesus. Argumentos como a igreja romanista usa de que Pedro foi o primeiro papa, Paulo foi o segundo papa. Irmão, Paulo sequer foi o fundador da igreja de Roma, nem Pedro. Aliás, que Paulo, quando escreve a epístola aos romanos, manifesta o desejo de ir a Roma, nunca tinha ido, queria ir lá. Já existia uma igreja lá. Ele não foi o fundador daquela igreja. Quando ele foi a Roma, foi para ser decapitado. Não foi para assumir o papado. Isso é história que não tem como se sustentar. Segundo o papado atual, ele diz que o primeiro papa foi Pedro, depois foi Paulo, e vem passando até hoje, aí, que é o vizinho argentino aí, né? Que é o atual hoje líder da igreja romana. Mas não tem nenhuma sustentação bíblica de que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Irmão, imagina se a igreja está edificada sobre Pedro, que se você estudar, ler aqui o próprio contexto, no momento foi usado pelo Espírito Santo para revelar quem era Jesus, minutos depois está sendo repreendido por Jesus, por estar dando lugar a Satanás, está tentando tirar Jesus do caminho que o levaria à cruz, exatamente para que a igreja viesse a existir. E Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus. Há 2 minutos atrás tinha falado por uma revelação do alto, e agora já está sendo usado. Pedro é aquele tipo de crente que gosta de ser usado. Você conhece gente assim? Não interessa quem vai usar. Ele gosta de ser usado. Ele dá lugar mesmo, irmão. Ele está aí, quem quiser usar, estou aí. Pedro era mais ou menos assim. Deus usa, daqui a pouco, olha quem está usando Pedro. Agora imagina a igreja edificada sobre Pedro. Imagina a igreja sendo edificada sobre alguém que está aqui, ó, olhando nos olhos de Jesus e dizendo, eu vou até a morte contigo. Horas depois está dizendo 3 vezes, nem sei quem é esse homem. Nunca vi. Imagina a igreja edificada sobre alguém assim, oscilante. Eu não estou diminuindo Pedro, ele representa perfeitamente todos os seres humanos. Somos assim. A igreja está edificada sobre uma rocha inamovível, não move para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é inabalável, é imutável, é eterna. É o próprio Jesus. E a gente vai ver isso mais claramente ainda aqui, mas não tem como ter dúvida, mas eu estou aqui levantando esses argumentos, porque vez por outra, eu, você, qualquer um de nós, somos questionados por pessoas que querem sustentar o insustentável. Querem dizer que
a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Pedro. Definitivamente não. O Senhor foi mais além ao declarar a vitória, a completa vitória da igreja sobre as portas do inferno. Não foi o que Jesus disse? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já estava prevalecendo na vida de Pedro. Já estava ali encontrando brecha na vida de Pedro. Como é que poderia ser ele o fundamento? Tal afirmativa revela a plena autoridade de Cristo para cumprir cabalmente o plano divino concernente ao mundo, segundo a palavra de Deus. Por outro lado, fosse Pedro o tal fundamento, ou qualquer outro dos discípulos, a igreja não teria resistido aos fortes vendavais que sopram sobre ela ao longo da história, e nem suportaria os ventos que hoje tentam desviá-la da rota. Logo, está posto, e nós aqui encerramos este assunto sem nenhuma margem de dúvida, que Cristo é o fundamento inamovível da igreja. Uma regra áurea de interpretação bíblica determina que não se pode interpretar o texto isoladamente sem levar em consideração o contexto. Portanto, considera-se doutrina aquela que desfruta de respaldo em toda a Bíblia Sagrada. Não é o caso do dogma romanista, que situa Pedro como fundamento da igreja. Acabei de usar aqui o contexto. Ali, o próprio contexto. Não foi dias depois, meses depois, semana depois, foi minutos depois. O próprio Pedro já estava tropeçando. A igreja não poderia estar fundada sobre alguém assim, sobre ser humano nenhum. Mas vamos perguntar a Paulo, então, quem é o fundamento da igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, está aí, capítulo 2, versículos 19 a 22, ele afirma: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Paulo já respondeu aí quem é a rocha, quem é o fundamento. Se ainda restar alguma dúvida, que eu acredito que não, mas para, vamos dizer assim, dar o golpe de misericórdia, vamos perguntar para Pedro. Vamos perguntar para o Pedro mesmo. Pedro, quem é a rocha sobre a qual a igreja está edificada? Aí você vai abrir na primeira epístola de Pedro, que ele vai nos responder, no capítulo 2. Vá lá na primeira epístola, escrita por Pedro, capítulo de número 2. A partir do versículo 4, até o versículo 8, suficiente. E chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha aí, os homens reprovaram, mas Deus elegeu, declarou pedra preciosa. Perceba como a imagem dos homens e de Deus são sempre diferentes. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então Pedro aí
deixa claro quem é a pedra de esquina, fundamento, a base, a rocha inamovível sobre a qual a igreja está edificada. Não é ele, Pedro, é o próprio Senhor Jesus. Então, não esqueça, Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina, o fundamento da igreja. Para a gente fechar esse capítulo, pergunto, quem gosta de polêmica aí? Todo mundo, né? Ninguém foi embora? Então vamos lá. O texto ainda de Mateus 16, versículo 19, traz a seguinte expressão. Vamos falar sobre Pedro e as chaves do reino. Jesus diz: também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha aí, Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí Jesus disse que a chave da porta estava com Pedro. Aí você vê hoje, até os programas humorísticos, mostra lá, para entrar no céu, é o São Pedro que está com a chave, né? Aí diz que até quando chove foi ele que abriu a porta das águas. Não é assim que o pessoal fala? Você sabe que é. Como se fosse Pedro, é Pedro quem decide quem entra, quem não entra, a chave está na mão dele. Então essa é a questão, como é que funciona esse negócio de Pedro e as chaves? É ele que abre a porta, é ele que decide quem entra, enfim. As chaves do reino dos céus, essa chave que dá acesso às pessoas ao reino dos céus, essa chave se chama a pregação do Evangelho. É através da mensagem do Evangelho que as pessoas têm, ou não, acesso ao reino dos céus. Aceitando, terão acesso, rejeitando, obviamente, não terão acesso. E a Pedro foi dada a responsabilidade de abrir a porta do reino dos céus, primeiro aos judeus. E ele faz o uso dessas chaves exatamente no dia de Pentecostes, quando começam as atividades da igreja. Quem é que prega o primeiro sermão? E ali você sabe, milhares de almas se convertem, né, à mensagem do Evangelho, se arrependem, se batizam e passam a fazer parte da igreja. E agora é hora de abrir a porta do reino dos céus, não mais aos judeus, mas aos gentios. E aí essa hora foi difícil para Pedro, a chave estava na mão dele, a responsabilidade foi dada a ele. E o Cornélio, primeiro gentil, que fazia boas obras, apresentava esmolas que eram aceitas diante de Deus, e aí Deus envia um anjo na casa de Cornélio, e esse anjo vai orientar Cornélio a ir em busca daquele que tem a chave para vir abrir a ele o entendimento, a compreensão, o Evangelho, para que ele pudesse acessar o reino dos céus. Cornélio, mande chamar a Pedro, ele vai te informar o caminho, é ele que vai abrir a porta. Cornélio poderia dizer: ô anjo, se eu veio lá de tão longe aqui, abre logo a porta aí, fala você. E o anjo diria: mas a chave não está na minha mão. Aliás, nem a mim, a nenhum outro ser angelical foi dada a oportunidade, o privilégio de pregar o Evangelho. Você vai ter que chamar Pedro. E Deus já sabia que Pedro não viria facilmente. Enquanto o anjo está falando com Cornélio, Deus está dando uma visão para Pedro, né? Está lá os lençóis, o lençol descendo, animais tidos como imundo pela lei, e a ordem do céu: Pedro, mata e come. Pedro: de jeito nenhum, jamais entrou coisa imunda na minha boca e nem entrará. Aí olha o que o céu diz: Pedro, não chame imundo aquilo que eu, o Senhor, santifiquei. E não foi fácil não foi de primeira não, teve que ver outras vezes para confirmar, hein?
E aí, quando terminou aquilo, Pedro, o que será que foi isso? Meu, misericórdia, comer carne imunda. Pedro estava ainda cogitando sobre o que significava aquela visão. Lá chega o pessoal da casa de Cornélio. Quem é Pedro aqui? Eu, Pedro, sou eu. Nós viemos lá da casa do Cornélio. Um anjo visitou ele, disse que é para vir aqui te buscar. Então todo mundo reunido lá te esperando para pregar para eles. Ó, Pedro, meu Deus, vou ter que ir na casa daquele gentil. Vem umas testemunhas comigo. Chamou testemunha para ir com ele. Não, daqui a pouco os judeus vão dizer que eu estou entrando em casa de gente imunda. O preconceito era muito grande dos judeus para com os gentios. E Pedro, você sabe, lá os Gálatas você já leu, a inclinação dele para a dissimulação, a preocupação com o que os outros vão dizer. Depois que souberem que eu fui na casa de um gentil, aí lá vai o Pedro na casa do gentil, começa a pregar a mensagem, usar a chave. Oh, eu vim aqui, né, eu tive uma visão e tal, eu estou aqui para te explicar como é que funciona, porque Jesus Cristo, varão aprovado por Deus, ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu por toda a Judéia, pregando o Evangelho, este que foi crucificado e Deus o ressuscitou. E está o Pedro pregando assim, meio sem jeito, meio sem graça, mas não teve jeito não, o Espírito Santo desceu ali, todo mundo começou a falar língua. Aí o Pedro falou, eita, agora eu estou enrascado, como é que eu não vou batizar esse pessoal aí? Que o próprio Deus encheu ele do Espírito Santo, como é que eu vou negar a eles água? Ó, vocês são testemunha, hein? Pois é, está lá em Atos 10, aí batizou ele, depois teve que voltar para Jerusalém e se explicar, por que ele foi lá? Ele usou as chaves. Pedro era tão complicado, irmão, quando se tratava de usar a chave por gentil, que aí Deus teve que ir em busca de alguém que tinha coragem e disposição para ser pregador gentil, né? Falou, Pedro, você é muito sistemático com gentil, a partir de hoje vamos fazer o seguinte, você vai ser apóstolo dos judeus, e eu estou indo lá no caminho de Damasco salvar alguém para ser o apóstolo do gentil. Porque aquilo que você fica cheio de gracinha, não como isso, não como isso, não como isso, tem um que come e lambe até os dedos. Então eu vou salvar ele, e ele vai ser o apóstolo dos gentios. E aí, a partir daí, você sabe, Paulo passa a ser o apóstolo dos gentios. Então tem muita gente aí que Deus chamou, mas ele está cheio de não me toque com as coisas, Deus, irmão, a obra de Deus avança, tá? Você fica aí achando que se você não for, ninguém vai, né? Se eu não fizer, ninguém faz. Irmão, o que não falta é prostituta para Deus salvar, traficante para Deus encher do Espírito Santo. O que não falta aí é outro para ele colocar. Então o livro de Atos dá essa atenção aí na igreja primitiva e registra o papel de Pedro, proclamando aos judeus, Atos 2 e 3, e aos gentios, em Atos 10. Então a chave do reino dos céus representa a autoridade de pregar o Evangelho de Cristo, e assim abrir a porta de entrada do reino dos céus, permitindo o acesso. Mas, você acha que as polêmicas acabaram? Não acabou não, tem mais uma para a gente fechar. Ainda é dito assim, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Então quer dizer que é assim que funciona? Se a gente liga na terra, liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. Aqui está falando de disciplina eclesiástica. Ligou na terra, liga no céu. Desligou na terra, desliga no céu. A questão é, aonde que as coisas de fato ocorrem primeiramente? Na terra ou no céu? Porque, vamos lá, vamos pensar de forma bem prática. Vou dar aqui dois exemplos muito práticos, que todos nós vemos acontecer no dia a dia da igreja. Uma pessoa ouve o Evangelho num culto público, o Evangelho é pregado de forma genuína, o Espírito Santo vai lá, faz a sua obra, convence do pecado, da justiça, do juízo. A pessoa convencida pelo Espírito Santo, mediante a mensagem do Evangelho que foi pregada, resolve se render a Jesus, entregando a sua vida, reconhecendo como único suficiente Salvador. Ok, veio à frente, entregou a vida, é feita a oração. Só que esta pessoa
ainda não fará parte da igreja local onde ela entregou a sua vida a Jesus. Tem todo um processo de discipulado, até que ela venha descer as águas batismais. Em média, isso pode durar aí 2, 3 meses, talvez um pouco mais, enfim, em média, 3 meses. A pergunta é, se o arrebatamento acontece antes, essa pessoa ainda não foi ligada na terra, ainda não foi ligada no céu também não? Se essa pessoa morre antes da data do batismo, ainda não deu tempo de ter sido ligada na terra, como é que está a situação dela lá no céu? Ainda não foi ligada no céu também não? Vamos agora a outro exemplo de desligamento. A pessoa está na prática do pecado, só que a igreja ainda não sabe, e o céu está lá. Alguém precisa descobrir para que possa desligar ele aí, senão como é que eu desligo aqui? Tem que desligar aí para poder ser desligado aqui. Então a pessoa vai ali enganando a igreja, os homens, a liderança, está no pecado, mas ainda não foi desligada aqui na terra, então significa que ainda não foi desligada no céu, já que ainda não passou por disciplina, se o arrebatamento acontecer, ainda não foi desligada na terra, então ainda não foi desligada no céu. Está aí, ó, te darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Coloquei aqui a referência, Mateus 16, 19, e coloquei à frente ali a sigla ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida. Mas alguém tem outra versão da Bíblia aí? Por exemplo, a Revista e Atualizada? Se não tiver, está aqui. Olha o que diz a versão Almeida, Revista e Atualizada. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, já terá sido antes, ligado no céu. E o que desligares na terra, já terá sido antes desligado no céu. Ou seja, a igreja confirma o que o céu faz primeiro. A igreja é um agente do reino. Ela faz, executa na terra as ordens que vêm de cima, que vêm do céu. É o céu que determina sobre a terra. Acontece primeiro no céu, depois é refletido na terra. A pessoa que vai ser ligada na terra já foi ligada no céu. A pessoa que vai ser desligada na terra já foi desligada no céu. Então a gente só oficializa entre os homens aquilo que o céu já fez. Então, apenas deixar clara essa ordem. Por que é importante? Porque tem algumas lideranças até que se arrogam ou evocam para si esse poder aí desmedido para ameaçar a pessoa. Olha, é o seguinte, você sabe que se eu te desligar aqui agora, você é desligado lá, hein? Eu tenho o poder de te ligar aqui, você não tem esse poder todo também. O céu é que determina sobre tudo. Nós somos servos do céu. Acontece primeiro lá, reverbera depois aqui. Já que estava falando e prosseguirei falando sobre a igreja e o reino dos céus, é o capítulo que se segue aí, a igreja e o reino dos céus. Vamos a ele aí, esse próximo capítulo. A igreja e o reino dos céus. Aqui chegamos a outro ponto importante para melhor compreendermos o papel da igreja no mundo. É a sua relação com o reino de Deus. Esse é um tema muito restrito aos círculos acadêmicos. Pouco se ensina aos crentes de maneira geral acerca de perspectiva bíblica em que a igreja é vista quanto ao reino de Deus. No entanto, é ela que expressa os princípios do reino na presente era e introduz os salvos nessa dimensão do governo de Deus. Assim sendo, é primordial conhecer o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus, para que possamos agir como seus verdadeiros súditos na luta contra o império das trevas. Então vamos começar aí com uma definição de reino de Deus. Observa-se inicialmente que o reino de Deus foi o cerne da mensagem pregada não só por João Batista, o último dos profetas segundo o molde veterotestamentário,
mas principalmente por Jesus durante seu ministério terreno. Os evangelhos sinóticos são exatamente enfáticos ao determinar as boas novas trazidas por Cristo como o anúncio da chegada do reino de Deus. O reino de Deus foi também o foco da proclamação da igreja nascente, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que o autor menciona a pregação apostólica, a centralidade da mensagem cristã está no reino de Deus. E aí segue-se várias referências bíblicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: a igreja e o reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito maior do que a igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma agente do reino de Deus na terra. É uma agência desse reino. É uma proclamadora desse reino. A igreja, na igreja estão os súditos do reino, mas o reino é muito maior do que a igreja. Como assim? Partindo de um princípio, de um conceito assim bem mais simplificado, de reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar onde Deus reina. O reino de Deus é todo lugar onde Deus reina. Um conceito simples, muito simples por sinal. E aí, por exemplo, Deus reina sobre os anjos. Deus reina sobre os anjos. A igreja não é composta de anjos, é composta de homens. Então, o reino de Deus está muito acima, muito além. Deus reina sobre a natureza, determina sobre tudo, sobre o cosmos, sobre o universo. E a igreja é uma partícula dentro do universo. Por isso que nós estamos dizendo, o reino de Deus é muito maior. A igreja faz parte do reino, porém não é o reino. Ela é proclamadora do reino. Ela é agente do reino. Os membros da igreja, consequentemente, são súditos, é formado por súditos desse reino, onde, obviamente, Deus é o seu rei, onde Deus soberanamente reina. Avançando aqui, alguns teólogos distinguem as expressões reino dos céus, que é mencionada 34 vezes em Mateus, da expressão reino de Deus, vinculando a primeira ao futuro estabelecimento do reino milenial. No entanto, uma exegese correta há de considerar ambas sinônimas, pelo menos por duas razões. Primeira razão, enquanto Mateus utiliza reino dos céus, os outros integrantes dos sinóticos, me refiro aí a Marcos e Lucas, substituem a mesma expressão dentro do mesmo contexto por reino de Deus. Então, alguns teólogos querem fazer um esforço para fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra, mas uma análise assim mais criteriosa nos mostrará que tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus querem dizer a mesma coisa. A segunda razão está exatamente aí. Em diversos casos, reino dos céus aparece em Mateus com a ideia de algo já presente na história e não apenas em sentido escatológico. Feita essas considerações, o reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno futuro, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice, a restauração de todas as coisas, e revelando-se com poder na execução de suas obras. Então, o reino de Deus tem a ver, continuando aí, com o seu governo soberano, que a Bíblia retrata de forma magistral como o fato de que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Então, o reino de Deus é esse universo majestoso sobre o qual Deus é soberano. E aí, irmãos, vale ressaltar o fato de que, embora tenha havido a rebelião de Satanás e os anjos caídos que o seguiram, hoje conhecido como demônios, as séclas do opositor, os asseclas ali, os escudeiros de Satanás, embora tenha havido esta rebelião, mas até a atuação de Satanás e os demônios devem respeitar
a permissão de Deus. Até isso daí, até o arqui-inimigo de Deus precisa de autorização de Deus para a sua ação, pelo menos permissão. Vide lá o exemplo de Jó, teve que pedir permissão a Deus para fazer o que fez com Jó, de forma que fica cada vez mais claro e evidente como o nosso Deus é soberano, reina sobre tudo e sobre todos, e até o seu arqui-inimigo deve respeitar a sua autorização para tudo aquilo que pretende fazer. Então o reino de Deus, ele é tremendo, ele é extraordinário. O reino de Deus tem uma dimensão presente que se configura no cumprimento em Cristo de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. A expressão "é chegado", que aparece tanto em Mateus 4:17 e 12:28, segundo pensam os eruditos, denota a ideia de presença real, agora, e não de proximidade com algo futuro. Por conseguinte, a presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. No entanto, não se pode esquecer do caráter escatológico do reino de Deus. Será o templo no qual se cumprirá a profecia de Daniel, em que os reinos deste mundo serão destruídos e o mal aniquilado. Restabelecer-se-á a comunhão perfeita com Deus, e o Senhor reinará com justiça para sempre, incluso aí o período do milênio. Então, é claro que a forma como Deus estabeleceu o planeta onde vivemos, e todas as coisas, a harmonia perfeita, quando criou Adão, Eva, tudo isso foi modificado com a entrada do pecado. É como se um corpo estranho, vamos dizer assim, o pecado é esse corpo estranho que afetou negativamente as engrenagens do reino, impedindo de certa forma, mas ainda assim, isto tudo já estava na presciência de Deus, não houve nenhuma surpresa, mas na presciência de Deus ele já sabia que isso aconteceria, mas o pecado é como que esse corpo estranho, ou esse atrapalho nas engrenagens. E não é à toa que o Senhor, nosso Deus, envia o seu Filho para arrancar o pecado. E isso, então, traz o começo da restauração do reino de Deus. O reino de Deus sobre a terra, sobre os homens, é chegado quando o Senhor Jesus ele é enviado à terra. Ele começa, então, esse processo da restauração. Então, todos nós, que a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, então pense em um reino em que nós éramos inimigos desse reino. Mas agora, com a vinda de Jesus, os inimigos se tornam amigos. Nós agora passamos a ser súditos desse reino. Nós passamos a ser integrantes desse reino. A igreja, ela é integrante do reino. A igreja não apenas integra o reino, mas recebe a missão de ser uma porta-voz do reino. Se você pensar em todo o reino, um reino possui o rei, possui o príncipe, possui um porta-voz, um proclamador. João Batista veio na frente anunciando o Messias. A igreja hoje cumpre esse papel de anunciar a volta do Messias, o retorno, para levar a igreja, e aí depois de passar da tribulação que nós já sabemos, então haverá o início do milênio, que é o estabelecimento do reino de Cristo sobre toda a terra. Nós estamos chamando pessoas a fazerem parte desse reino, a abandonar o reino das trevas, ou o império das trevas, que um império é diferente de um reino, totalmente diferente. Então nós estamos chamando as pessoas a saírem do império das trevas e fazerem parte do reino da luz, o reino do Filho de Deus. Veja bem, nós vamos entender isso aqui de forma mais clara. Vamos passar o parágrafo que se segue, ó. Vamos a esse aí, ó. A igreja, agente do reino de Deus. O reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da igreja, pois, como afirmamos anteriormente, tem a ver com a soberania de Deus sobre todas as eras. Todavia, assim como o povo de Israel
constituía-se na congregação de Deus no Antigo Testamento, com a responsabilidade de manifestar diante das nações pagãs o conteúdo do reino de Deus. Igualmente foi a igreja comissionada por Deus para a mesma finalidade. Vamos a Pedro de novo, vamos lá, mais uma vez, a primeira epístola de Pedro, mais uma vez o capítulo 2, há pouco nós lemos aí os versículos 4 a 8, vamos mais uma vez lançar mão aí da epístola universal do apóstolo Pedro, a primeira, capítulo 2, nós havíamos, repito, encerrado a leitura no versículo 8, nós vamos seguir agora do versículo 9, eu vou até o 12. Pedro diz assim: mas vós sois, está falando para os salvos, remidos, resgatados, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, ou seja, nos resgatou lá do império das trevas, e nos trouxe para o reino da luz, para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, nós não fazíamos parte do reino, do povo de Deus, nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então Pedro diz que houve uma mudança drástica após a vinda de Jesus, e a porta do Evangelho ter atravessado as fronteiras dos judeus e ter chegado aos gentios. Pedro diz que houve uma mudança radical. Quem outrora não era povo, passou a ser povo. Quem outrora era trevas, passou a ser luz. Vós que não erais povo, agora sois povo. Sacerdócio santo, nação eleita. Tudo isso como resultado do sacrifício de Cristo, nos comprando com seu sangue para Deus. Aí ele faz um pedido, como quem pede a forasteiros e peregrinos. O que é um forasteiro? O que é um peregrino? Por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil, o GPS, né, localização geográfica precisa. De repente você sai na rua aí, vê um camarada andando aí com uma bota e uma galocha, umas calças meio largona de couro, umas camisas meio esquisita, quadriculada, com um laço no pescoço, mais um chapelão. Primeira coisa, isso aí não é daqui não. Da onde saiu esse cidadão? Isso é de outro lugar. Daqui eu tenho certeza que não é. Aí você se aproxima dele, quando ele começa a falar, e você já percebe aquele sotaque carregado. Ih, sabia que não era daqui, agora comprovou. Pelo falar já vi que não é daqui mesmo. É um forasteiro, é de outro lugar. Está aqui de passagem. Aí Pedro diz, é essa percepção que o mundo tem que ter a vosso respeito. O mundo tem que olhar para nós, a partir de uma visão ainda externa, e depois a partir do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, dos nossos costumes, da nossa forma de falar, aí ele deve chegar à conclusão, você é de outro mundo, você não é daqui não, você é de outro lugar. E exatamente isso, nós somos forasteiros, estamos peregrinando, estamos de passagem por aqui, somos de um outro reino. Não somos do reino das trevas, do império das trevas. Não temos nada a ver com o império das trevas. O império das trevas dita um estilo de vida. Nós vamos na contramão. O império das trevas diz que algumas coisas são normais. Nós condenamos essas obras. Todo mundo faz. Aí você faz aquilo que a sua mãe sempre disse para você. Nós não somos todo mundo. Nós somos de outro reino.
Nós seguimos a cultura desse reino, e a cultura do reino de Deus é uma contracultura à cultura do mundo. O que para eles é normal, para a gente é absurdo. O que para eles é comum, para nós é uma abominação. Nós não nos enquadramos no sistema desse mundo, e é por isso que o mundo nos tem como esquisitos, peregrinos. E assim que tem que ser, viu, irmãos? Quando a igreja passa a parecer demais com o mundo, se confundir até com o mundo, e o mundo não ser capaz de fazer distinção entre se é igreja ou se não é igreja, ela não está cumprindo o seu papel. Estou falando só de veste, de roupa, não, às vezes a gente já pensa desse lado. Estou falando em todas as áreas aí, forma de falar, o que é prioridade para você, aquilo que você prioriza, o que é, né, o que você busca, o que você valoriza, seus valores, seus princípios, seus conceitos, os lugares aonde você vai, com quem você interage, em que mesas você se assenta, em que roda você está sempre junto, com quem você compartilha ideias, né? Você tem em comum, o mundo está observando. E nós, como igreja, precisamos chamar o mundo a essa percepção de que nós somos diferentes, somos peregrinos, somos forasteiros, estamos no mundo, mas não somos do mundo, pertencemos a um outro reino, temos um outro rei, seguimos as leis desse reino, fazemos de tudo para agradar o nosso rei, o nosso alimento, a nossa cultura. Quem caminha, precisa ir muito longe, pelo estado, pelo país, nós vivemos num país continental, a cultura é diferente, a cultura do sul, da cultura do nordeste, a cultura do centro-oeste, da cultura do sudeste. Andando pelo próprio Brasil, você já percebe diferenças regionais, andando pelo mundo, então essas diferenças culturais ficam ainda mais evidentes. Irmão, se há diferença cultural dentro do estado, a cultura, por exemplo, de moradores de regiões composta em sua maioria de imigrantes, tem uma cultura totalmente diferente, você já acha esquisito, um pessoal de cultura italiana, alemã, pomerano, não sei mais o que, dentro do estado. Se você for dentro do país, aí a diferença aumenta, norte, nordeste, centro-oeste, sul, saiu do país, vai para a África, vai para a Oceania, vai para a Ásia, imagina a diferença de cultura do céu para a terra. Imagina a diferença de cultura do céu para a terra. Então, quem é terreno, carnal, tem que olhar um cidadão do céu e ficar mesmo, rapaz, que diferente, hein? Que diferente, tem que ser diferente mesmo. A igreja não é senão o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo por intermédio da missão de Jesus Cristo. A igreja, portanto, não é o reino de Deus em sua plenitude, porém a sua expressão entre os homens. Como igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o reino de Deus. Então, a igreja, ela não deve se preocupar em pregar a si mesma, pregar a placa denominacional, embora, para qualquer um de nós devemos respeitar as nossas denominações, devemos honrar a forma litúrgica da igreja que nós escolhemos servir a Deus, tem o seu valor e nós devemos levar em consideração, mas na hora de pregar ao pecador, você não deve pregar a placa da igreja, você não deve pregar os costumes da igreja, você deve pregar a mensagem do reino, como um súdito do reino, um proclamador do reino, você deve pregar a mensagem do reino. E nesse sentido, irmão, me preocupa muito às vezes ter igrejas, denominações, cujas suas placas, e agora falo literalmente da placa mesmo da igreja, já traz lá na placa a foto do líder, ele é o garoto propaganda da igreja. É difícil você desassociar a igreja daquele líder. Está lá a foto do cidadão, ou ele com a esposa e tal. Você associa aquela figura, aquela pessoa à igreja. E quando aquela pessoa morre, o que vai acontecer com a igreja? E se aquela pessoa se envolve num escândalo moral, cai, o que acontece com a igreja? Se a igreja se vinculou, estou falando da denominação,
a ponto de até se misturar e você não conseguir distinguir entre a pessoa e a igreja. Tão misturada. Aí você fala, eu sou da igreja lá do R.R. Santiago. Ou do Valdomiro Soares. Tem essas igrejas não, né? Aí está lá a foto do garoto propaganda. E aí? Depois que eles partirem? Vão partir, todos vão partir. O que acontece? Preocupa. Essa questão aí preocupa. Então a igreja ela não deve pregar a placa. Deve pregar o reino. Assim temos que a igreja não é um fim em si mesma. Nós não pregamos a igreja, ela não é um fim em si mesma, mas ela é instrumento que apresenta ao mundo o Senhor do reino e introduz em suas fronteiras os seres humanos arrancados do império das trevas. Aqui e agora, em seu confronto com as forças do mal, antecipa as características da vida abundante e da glória divina, a serem integralmente experimentadas na dimensão escatológica do reino de Deus. Volto a dizer, nós somos do mundo, irmãos. Porém, aliás, estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos arrancados, resgatados, livres da cultura desse mundo, da escravidão desse mundo. Fomos libertos. Estamos aqui livres para representar o reino. E aí, mais uma vez, eu destaco, quando a igreja perde o seu poder de influência no mundo, de ser diferente, fazer diferença, ela deixa de cumprir o seu papel. Nós, enquanto igreja, o Senhor Jesus tem dado líderes à sua igreja, aos Efésios diz, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com a finalidade do aperfeiçoamento da igreja. Então ele dá líderes para exortar a igreja, para admoestar, para corrigir a igreja, para ensinar o caminho, para repreender quanto ao erro. Olha, não faça isso, daqui não é passível de um representante do reino de Deus, faça isso, siga por aqui, não siga por ali. Agora, quando nós perdemos esse poder de influência dentro da própria igreja, aí, irmãos, chega ao ponto mais constrangedor, quando Deus tem que usar o mundo para pregar para a igreja. Você já viu isso? Você já viu quando chega o ponto de Deus usar o mundo para pregar para a igreja? Usar o mundo para chamar a igreja ao arrependimento. É quando a pessoa que é um súdito do reino, um membro da igreja, e ele comete algo que não tem nada a ver com um membro da igreja, com um súdito do reino, e alguém lá do império das trevas olha para ele e diz assim, olha, eu vou falar uma coisa, eu não sou crente não, mas isso aí que você acabou de fazer, eu tenho certeza que crente não faz não, hein? Rapaz, você está dando um mau exemplo. Você tem certeza que você é da igreja? Não é assim que o mundo prega para o crente? Misericórdia, você é crente assim igual a você? Está doido. Não, eu não sou crente não, mas eu sei que isso que você acabou de falar aí, crente não fala isso não. Ajoelha aqui que eu vou orar por você. Eu não sou crente não, mas eu vou orar. Quando o mundo começa a pregar para a igreja, quando chega nesse ponto, e a gente está vivendo esses dias, o mundo está dizendo para a igreja, volte a ser igreja, para que volte a ter autoridade de nos chamar ao arrependimento. Vocês precisam se arrepender primeiro, para tornar a ter autoridade de nos chamar ao arrependimento. Nós precisamos ser súditos desse reino de Deus, representá-lo com integridade, com hombridade, com responsabilidade. Por conseguinte, a igreja realiza as obras do reino mediante a proclamação do evangelho, de poder que lhe foi outorgado por Cristo. A mesma instrumentalidade que operou em Jesus durante seu ministério terreno está presente na vida da igreja, para que os milagres se realizem, as boas novas cheguem aos confins da terra e ela possa confrontar o orgulho, a falsidade,
o egoísmo disseminado pelo reino das trevas. E aí? E quando a igreja está caída em orgulho, em falsidade, em egoísmo? Como é que ela vai condenar isso no mundo? Ela precisa ter uma nova visão de Deus. Ela precisa ter uma nova visão do rei, deste reino que ela faz parte. É exatamente a visão que Isaías teve no capítulo 6. Eu vi o rei assentado no alto e sublime trono. E aí depois eu vi a minha condição como súdito desse rei, desse reino. E eu cheguei à conclusão que eu, Isaías, um porta-voz desse reino, tenho sido um homem de lábios impuros, habitando em meio a um povo de impuros lábios. Em outras palavras, os pecados que esse povo pratica, eu pratico. Como é que eu vou chamar eles ao arrependimento se eu faço a mesma coisa que eles? Qual é o pecado desse povo, Isaías? Eles são um povo de lábios impuros. E o seu? Eu sou alguém de impuros lábios. Né? Um jogo de palavras para dizer, o que eles fazem eu faço. O que eles erram, eu erro também. Como é que eu vou repreendê-los? Aí Isaías viu o rei e ele diz, vou morrer. Acho que eu estou vendo... É como se ele estivesse sendo chamado lá no... Como é que chama aquele lugar que demite a pessoa lá no RH, né? Fui chamado no RH. Vou ser demitido agora. Mas aí, quando ele confessa o pecado dele, aí o milagre acontece. Aí vem um serafim voando diretamente na direção dele, com uma brasa viva tirada do altar como Atenais, e vai lá tocar exatamente na raiz do problema. O pecado dele é lábios impuros. Então, aquele anjo vem com uma brasa viva e toca onde? Na perna dele, no ouvido dele, no olho dele? Toca nos lábios dele. E agora, com os lábios purificados, ele pode, mais uma vez, voltar e proclamar agora, corajosa e ousadamente, a mensagem do reino. Então, a igreja, se ela quer chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa se arrepender primeiro. Para a gente fechar, então, a mensagem do reino de Deus, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento do pecador e sua fé no Salvador, segundo a mensagem proclamada pelo Evangelho. Talvez isso tenha sido o principal motivo entre Jesus e os representantes da lei, pois a expectativa dos tais era fundamentada no legalismo oriundo de interpretações exacerbadas e equivocadas, que nem eles mesmos podiam cumprir. O mestre os condenou de forma dura e radical. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Imagina se nós, como representantes de Deus, não estamos entrando e estamos atrapalhando outros de entrar. É a pior coisa que pode acontecer com a igreja, é ela ser uma referência negativa, fazendo com que as pessoas não tenham o mínimo desejo por Deus e pelas coisas de Deus. Você sabe que num passado não tão distante já houve um respeito muito grande pela igreja. Num passado não tão distante as pessoas tinham um temor tremendo de passar na porta da igreja. Olhava do lado de fora os cultos e tinha temor, passava na frente e arrepiava. Sabia que algo sobrenatural acontecia na reunião dos crentes. Chegava a ponto de dizer assim, eu tenho até vontade de ser crente, mas eu não consigo atingir esse patamar, esse nível, o pessoal aí é sério demais, é consagrado, é dedicado demais. Hoje, às vezes, o discurso é, não, para ser igual a esse povo aí, faz a mesma coisa, faz igual. A gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que fazer essa análise pessoal e individual. Os fariseus não estavam entrando e eles eram o próprio impedimento. Era um sal que não salgava, não dava a ninguém desejo pela água da vida. Tinha perdido o seu sabor. Imagine se nós
nos tornarmos pessoas assim, que não despertem em ninguém o interesse por Jesus. Ninguém tem vontade de conhecer o Deus a quem nós servimos. Não vê nenhuma diferença, não vê nada de especial no fato de termos a nossa vida mudada, transformada, impactada pelo poder do Espírito Santo. A igreja precisa manifestar ao mundo, de forma digna, de forma íntegra, o reino de Deus. Não podemos seguir os mesmos passos dos fariseus, de não estar entrando e impedindo a outros, dando mau testemunho. Por isso que até, aqui, a igreja de Cristo dá testemunho do reino de Deus. Ela tem que dar testemunho. É tarefa da igreja viver e demonstrar a vida e a comunhão do reino de Deus e da era vindoura, numa era escravizada pela perversidade, egoísmo, orgulho e animosidade. A igreja, ela precisa mostrar que há uma alternativa a esse sistema corrupto. O mundo é movido pela corrupção. Se as pessoas virem corrupção na igreja, o mundo é movido pelo egoísmo. Se as pessoas virem egoísmo na igreja, o mundo é movido pela acepção de pessoas. Se as pessoas virem as mesmas coisas acontecendo na igreja. Não estou falando que a igreja é formada por pessoas perfeitas, é claro que não. Mas se nós não conseguirmos ser um pouquinho melhor, pelo fato, não por nós mesmos, mas pelo fato de sermos a habitação do Espírito Santo, que está trabalhando em nós e nos moldando à imagem de Cristo. Se as pessoas não virem nada de diferente em nós, nenhuma mudança, nenhuma melhora, nenhuma transformação, temos que demonstrar ao mundo, e essa demonstração da vida característica do reino é um elemento essencial do testemunho da igreja em favor do reino de Deus. O que eu estou dizendo é que a igreja, ela prega não com palavras, ela prega com a vida. A pregação não é a exposição bíblica que acontece no culto, é aquela que acontece durante toda a semana, quando a igreja está inserida aí na sociedade. A pregação é a sua postura no supermercado, na farmácia, na feira, no seu ambiente de trabalho, na viagem, na rodoviária, no aeroporto, na sua vizinhança. É essa mensagem aí. No meio da família, nas reuniões familiares, nas festas daquele sobrinho, naquele casamento. É aquela que é a pregação da igreja, que o mundo está nos vendo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo precisa ver Cristo de fato, através das nossas atitudes, do nosso comportamento. Se o mundo não perceber isso, não terá desejo de mudança. A igreja nada precisa acrescentar à proclamação messiânica. O arrependimento e a conversão, atitudes que cabem ao homem, aliados à graça salvadora de Deus, sustentam a mensagem que abre a porta do reino de Deus à humanidade. Assim, a igreja, em sua peregrinação histórica, expressa a realidade presente do reino de Deus e aponta para as dimensões da era vindoura, onde ele será experimentado em toda a sua glória e esplendor. Enquanto aguardamos esta bem-aventurada esperança, podemos também conhecer um pouco da natureza da igreja, através dos símbolos empregados pelas Escrituras para descrevê-la, assunto que passaremos a tratar, permitindo Deus, na semana que vem, na próxima aula. A igreja e seus símbolos. Portanto, na semana que vem, querendo Deus, aqui estaremos para começar o assunto aí, falando da igreja e seus símbolos. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, como templo de Deus, e outros assuntos que passaremos a tratar na próxima semana. Por hoje, agradecemos mais uma vez o esforço e a presença de todos, que tenham amanhã um bom feriado, é um dia de descanso, aqueles que vão descansar, dia de trabalho, quem vai trabalhar, e um dia de adoração, que todos os dias são dia de adoração e é dia de adorar, viu?
Seja lá onde for, adore a Deus com a sua vida. Vamos agradecer a Deus, encerrar a nossa aula dessa noite, agradecendo também os nossos irmãos, alunos que à distância estão nos acompanhando, quer de perto, quer de longe. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos nessa noite, mais uma vez, por ter nos sustentado até aqui. Pedimos que nos leve em paz de retorno aos nossos lares, que tenhamos uma noite de descanso, de repouso, de restauração das energias, protegido e guardado pelo Senhor. Uma continuidade de semana ainda na Tua presença, te adorando, te exaltando com o nosso viver, nossas palavras, pensamentos, atitudes, que tudo seja para a glória do Teu nome, manifestando assim através da nossa vida o Teu reino aos homens. Assim nós rogamos a Ti, confiados em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, vão em paz e até a próxima semana, querendo Deus.